Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, esse vídeo vai ser mais uma conversa sobre como que foi essa minha trajetória de 10 anos já trabalhando na assistência social e boa parte desse tempo trabalhando como educadora social. Nesse vídeo eu vou contar a minha história para vocês, como que eu comecei, quais foram as minhas dificuldades, quais foram as minhas conquistas e o que eu posso dar de dica para vocês que estão começando ou para vocês que estão pesquisando mais sobre essa profissão do educador social e da assistência social como um todo. O meu nome é Thaís Isidoro, eu sou pedagoga de formação e educadora social. Atualmente agora eu sou orientadora de medida socioeducativa. Estou aqui no YouTube trazendo a minha vivência, minha experiência para todos vocês, para que de alguma forma vocês possam aprender e possam também trocar experiências junto comigo. Você deseja me seguir no Instagram? Meu Instagram é educadorathais.isidoro. E não se esqueça de se inscrever nesse canal também. Acho importante vocês saberem que eu vou entrar num novo momento aqui no canal de conteúdo, de produção de conteúdo um pouco mais diferenciada. Não sei se muitos de vocês vão curtir o conteúdo mais voltado para vlogs, para compartilhamento de experiências e não focar somente no conteúdo do educador social. Até porque vocês vão entender que não tem muito para onde a gente fugir, né? E quando algumas pessoas têm dúvidas específicas, eu sempre acabo sugerindo que marquem alguma aula particular comigo e assim eu consigo ajudá-la, né, individualmente. Então, pelos vídeos aqui do YouTube, eu não consigo abranger todas as suas dúvidas, todas as, enfim, necessidades e demanda das pessoas. Então, o canal vai passar por um novo momento agora nesse ano que vai entrar e eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, mas também, ao mesmo tempo, coloco aqui o meu agradecimento a todos vocês que acompanham o meu trabalho e se sentirem que não é mais o que vocês curtem assistir, também fiquem tranquilos também. Dia 1º de agosto de 2024, eu completei 10 anos de trabalho na área da assistência social. Dentre esses 10 anos de trabalho, 9 foi como educadora social e 1 ano apenas como coordenadora pedagógica de uma instituição da área social da proteção básica. 9 anos como educadora social, muita coisa aconteceram, muitas coisas mudaram de lá para cá, de 2014 para cá. Eu evolui muito como pessoa, como profissional, aprendi muita coisa, fiz muita coisa errada, aprendi com os meus erros, mas também fiz muita coisa legal, participei de muita coisa legal e tenho certeza que isso transformou a minha vida e também, com certeza, ficou uma sementinha da Thaís educadora em todos aqueles educandos que passaram, né, pelo meu serviço, pelo meu trabalho, ao longo desses 9 anos como educadora social e 1 ano como coordenadora pedagógica. Atualmente, eu continuo trabalhando na assistência social, mas agora eu trabalho num outro tipo de complexidade. De 2014 até 2024, eu trabalhei na proteção básica da assistência social, especificadamente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, tanto como educadora e também como coordenadora. Nesse finalzinho, né, agora novembro de 2024, primeiro passei no edital e comecei a trabalhar como orientadora de medidas. Então agora eu trabalho na média complexidade da assistência social, trabalho diretamente com adolescentes e jovens em conflito com a lei. Então eu trabalho na liberdade assistida. Já deixa aqui nos comentários se vocês querem saber o que é isso, qual que é a minha rotina, como que funciona esse trabalho, se vocês não conhecem, se vocês gostariam de saber também. Mas o intuito desse vídeo é falar sobre esses 10 anos de praticamente sendo educadora social. Eu comecei em 2014
E eu era muito, muito, muito leiga, muito leiga. Eu não tinha ideia do que era um serviço, do que era a assistência social, do que eu estava fazendo ali. Na verdade, eu só queria poder dar aula. Esse sempre foi o meu pensamento. Como eu dançava na época hip hop, break, né, mais especificadamente, e também tinha habilidades manuais, né, em artes manuais, eu queria muito dar aulas. Então, naquela época, eu pensava que eu queria ser professora, né? Era isso que vinha na minha cabeça. Mas não professora de escola, professora desses lugares relacionados à arte, relacionados à cultura e tudo mais. E como eu fazia parte, né, de vários grupos, assim, e participava de eventos, então as pessoas compartilhavam sobre vagas de trabalho, sobre locais que estavam precisando de arte educadores, até então, na época era chamado assim. E nessa mesma época, eu conheci uma instituição que era na região onde eu morava e eu comecei a me voluntariar. Eu comecei a ser voluntária, eu ia uma vez na semana, depois eu passei a ir 2 vezes na semana e eu fui lá e meti a cara mesmo. Fui lá, falei, oi, meu nome é Thaís, gostaria de ser voluntária, ajudar de alguma forma aqui no trabalho. E como era uma época de período de férias, aquela instituição estava passando por umas atividades diferenciadas. Então foi super legal assim acompanhar e também poder ajudar, né? Porque também tinha uma parte da equipe em férias. Então eu ajudava na rotina, assim, ajudava a olhar, ajudava também os educadores, ajudava na rotina. Era basicamente como se fosse uma estagiária não remunerada. Mas isso foi muito importante, tanto para eu entender a rotina daquele serviço, para eu conhecer pessoas também e para as pessoas me conhecerem, saber quem que eu era, quem era a Thaís, qual que era o meu jeito. E esse serviço que eu fui voluntária era um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos. Então, como eu já participava assim desses movimentos, né? Participava de grupo de dança, sempre fui envolvida e eu era também uma jovem, né? Então eu tive muito jeito com as crianças e com os adolescentes. E como eu já tinha algumas habilidades, então foi super fácil assim lidar, né, com a rotina do espaço e também lidar com os usuários, com os educandos daquele local. Um mês depois de eu fazer esse trabalho voluntário, enfim, me disponibilizar, e isso, gente, foi completamente de graça, assim, tá? Eu não fui remunerada, eu fui, assim, na fé e na coragem, e, assim, no desejo de fazer parte, sabe? Isso foi o que me motivou. Um mês depois, em agosto, praticamente, né? Na verdade, nem chegou a ser um mês depois, foi algumas semanas ali depois. Eu fiquei sabendo que essa instituição abriu uma oportunidade, né, uma vaga para educador social. E até então, eu não sabia mais ou menos o que era isso, né, o que era educador social, mas como era na instituição que eu já tinha ido, né, já conhecia aquele lugar, conhecia as pessoas, eu resolvi tentar. Então eu fui um certo dia lá, e fui conversar com a coordenadora. Detalhe, gente, eu não tinha marcado horário, eu simplesmente fui lá, toquei a campainha, era durante o expediente, toquei a campainha e falei, olha, a coordenadora está? Ah, está. Ah, eu gostaria de conversar. E como eu já tinha ido, talvez as pessoas achassem que fosse para eu me voluntariar de novo ou para oferecer algum projeto, enfim. Acho que passou isso, né, na cabeça das pessoas que me viram lá novamente. E aí, nessa conversa com a coordenadora, eu fui super franca. Gente, imagina eu, novinha, ali, uma jovem, mas com muito desejo. Eu acho que isso foi o que fez a diferença, sabe? Eu tinha muita vontade de fazer acontecer. Eu tinha muito desejo de estar ali naquela vaga, de conseguir aquela vaga, de trabalhar naquele lugar. E eu fui direta. Falei, olha, eu vi que vocês divulgaram a vaga e eu gostaria de concorrer, eu gostaria de participar, eu não sei como que tá o processo seletivo, se eu tenho que trazer um currículo ou não, mas eu me apresentei e já fui falando, né, tudo que eu sabia fazer, tudo que eu já tinha percebido do espaço. Então eu falei, olha, como eu já fui voluntária aqui, a senhora sabe, já vi como que funciona, acho que seria super legal, as coisas que eu sei fazer, acho que dá pra colaborar de alguma forma, vocês também já têm aqui oficinas
de artesanato, vocês também têm oficina de balé, então eu acho que seria super legal, né? Eu poderia agregar a equipe. E eu falei, e os educandos já me conhecem, eu já conheço a rotina do espaço. Gente, foi uma conversa, assim, super franca, assim, da minha parte, e até ingênua, se for parar pra ver. Mas naquele dia, a coordenadora ouviu atentamente, não foi mal educada, ouviu tudo que eu falei e ela falou que ela ia pensar, ia analisar também as outras pessoas e se ela realmente achasse que eu, né, fosse a pessoa ideal, que ela ia entrar em contato comigo. Acontece que estou eu aqui até hoje por conta desse dia. Iniciei como educadora social dia 1º de agosto de 2014, num serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Esse foi o marco inicial da minha trajetória como educadora social. Eu quero que vocês saibam que eu comecei como educadora social e eu não sabia, né, assim, detalhadamente o que era aquele serviço. Eu sabia que aquele serviço tinha crianças, adolescentes, que eles iam lá, ficavam um período, que eles comiam, que eles tinham lanche, que eles participavam de uma roda de conversa, todo mundo junto, que depois dividia os grupos, cada dia eles iam para alguma atividade, e era isso. Eu não entendia qual que era o objetivo do trabalho, o que era aquele serviço, qual era o propósito. Isso eu não sabia. Isso eu fui aprendendo ao longo dos anos. Não foi um aprendizado, pessoal, instantâneo. Não foi algo que assim, comecei hoje e uma semana depois eu já sabia tudo. Na verdade, não. E é por isso que eu venho aqui sempre, e eu falo pra vocês nos vídeos, né, sobre esses detalhes da profissão do educador social, porque são detalhes que ninguém te conta. Muitas das vezes você não vai saber o objetivo daquele serviço, o que é aquele serviço, e você vai ter que sim se esforçar para entender, você vai ter que se esforçar para aprender como que funcionam as coisas, como que é a rotina, vai demandar um aprendizado, um esforço, sabe? Nosso, né? No meu caso foi um esforço meu, foi um desejo meu e eu queria muito fazer isso acontecer. E eu vejo que hoje em dia muitas pessoas já começam como educadores sociais e já ficam apavorados, pensando em atividade, pensando, ai meu Deus, eu não consigo planejar, mas a pessoa não entende o básico, o que é o serviço. O que nós estamos fazendo ali? Qual que é a nossa função ali? Isso demorou, gente, acho que 1 ano e meio até eu entender de fato qual era a minha função ali, o que era para eu fazer ali e qual era o objetivo daquele trabalho. Porque o objetivo não era só receber as crianças, passar a atividade, eles comerem e ir embora. Ao longo desses anos, como educadora social, então, eu fui aprendendo muito com os meus colegas de profissão. Então, eu já tinha pessoas que trabalhavam 2, 3 anos ali. E eu fui meio que também pegando o ritmo deles. Então, quem foram os meus professores foram os meus colegas de trabalho. Eu observava, eu perguntava para eles, isso é um ponto muito importante. A gente precisa ser humilde, a gente precisa descer do salto e a gente precisa sim pedir ajuda, falar que a gente não sabe, falar que está com dificuldade. Tá? Isso é muito importante. Isso é uma coisa, pessoal, que até hoje, no meu trabalho atual, agora como orientadora de medida, eu faço isso. Eu não sei, eu pergunto. Até porque, gente, ninguém nasceu sabendo, certo? Então, é melhor você perguntar, você realmente estudar a fundo aquilo, do que você não perguntar, não saber e não aprender. E continuar fazendo, talvez, até de uma maneira errada. Enfim, todos esses educadores foram me ajudando, foram me dando dica, cada um com seu jeitinho, tá, gente? Cada um com seu jeito de ser. Mas eu fui entendendo qual que era o objetivo de uma roda de conversa, qual que era o objetivo das atividades recreativas, as atividades de cunhos artísticos, qual era o tipo de atividade socioeducativa, atividade grupal, atividade no território. Tudo isso eu fui aprendendo na prática e principalmente perguntando.
Ao longo do tempo também eu fui pegando mais jeito, né? Fui entendendo mais o perfil do grupo, né? Então a turma da manhã vem de um jeito, a turma da tarde vem de outro. O grupinho de criança é um pouco mais diferente do jeito de lidar do que o grupo de adolescente, por exemplo. Então tudo isso eu fui aprendendo com a prática, observando já os educadores que já estavam ali atuando há mais tempo e juntamente com o esforço meu de buscar mais aprendizado. Então eu ia para o YouTube, eu pesquisava atividade, eu adaptava a atividade de escola para aquele ambiente. Eu buscava muito dinâmicas, porque eu via que funcionava com eles. Então eu sempre buscava dinâmicas diversas para trabalhar com eles. Eu sempre aplicava atividades que às vezes era para adulto, que eu tinha visto na igreja, mas que eu achava que funcionava com eles também. Então assim, gente, eu acho que foram 3 coisas importantíssimas, assim, para eu ter trabalhado tanto tempo como educadora e eu realmente ter conseguido alcançar um certo sucesso como educadora, né? Eu me considero uma boa educadora, uma educadora que contribui para a equipe, principalmente para a vida daqueles educandos, que é ser humilde e pedir ajuda, observar o trabalho das pessoas que já têm experiência e buscar aprendizado, buscar se desenvolver profissionalmente, não estagnar, não ficar parada achando que é a instituição que tem que dar capacitação, formação pra gente, ou achando que só na faculdade eu ia conseguir algum conteúdo específico. E na verdade a gente tem a internet, a gente pode pesquisar, a gente pode buscar, e eu acho que isso foi o principal, como eu consegui ir desenvolvendo, né, o meu jeito de ser educadora. E aí eu gostaria de falar com vocês sobre isso, né, sobre o seu jeito de ser educador. Porque quando eu encontro os educadores, né, nos eventos, nas mobilizações que tem aqui da minha cidade, eu sempre presto atenção em cada um tem um jeito de ser educador, cada um tem um jeito de lidar com o grupo, de guiar as situações, de mediar os conflitos. Isso é muito rico, porque as crianças e os adolescentes, principalmente, né, esse grupo de educandos, eles aprendem muito com a gente. E esse período que eles passam com a gente, vocês podem ter certeza que marcam a vida deles. Eu lembro dos meus educadores, que eu vivi dos meus 10 aos 16 anos. Eu lembro de cada um, eu lembro do que cada um falou em algum momento, de uma piada que me fez rir, de uma bronca que me deu. Então, assim, não subestimem o valor de um educador na vida de uma criança, de um adolescente, ou até mesmo de um jovem, de um adulto e de um idoso. O nosso trabalho é um trabalho importante. Eu fiquei 7 anos trabalhando nessa mesma instituição. Foram 7 anos consecutivos. E durante esses 7 anos, eu comecei a estudar serviço social para me entender um pouquinho mais o que era assistência social, o que era aquele serviço. Saí do curso de serviço social porque eu achava que não tinha perfil. Depois entrei para fazer a faculdade de pedagogia e ali o negócio desenrolou porque eu já me sentia mais preparada para lidar com as disciplinas que tinha em pedagogia, e para mim foi um curso uma graduação super fácil de fazer e contribuiu muito pro meu ser educadora. Também ao longo desses anos eu engravidei, eu tive meu filho, eu conquistei a minha casa, comprei meu carro. Então foi um período muito importante para mim, muitíssimo importante. Eu sou muito grata por todo esse período que eu passei nessa instituição, né, 7 anos como educadora em uma única instituição. E esses 7 anos eu pude ver o crescimento e o desenvolvimento de muitos educandos que entraram praticamente comigo, entraram com 7 anos, e no meu último ano eles estavam também com 14 anos e já estavam saindo, né, desse serviço. Então foi muito lindo de ver. Mas é claro que ao longo desses anos tiveram muitos perrengues, muitas dificuldades. Dentre elas, a própria pandemia. Então, eu fui uma educadora que dava aulas online, aulas não, né? Atividades online, preparava kits para entregar em casa, ajudava, querendo ou não, entregar a cesta básica que o serviço também oferecia.
Outras dificuldades que eu tive foi principalmente com relação à minha aparência, à minha jovialidade, né? Eu era uma educadora muito nova, com 18, 19 anos ali, então eu tive essa dificuldade de ser levada a sério, principalmente pelos responsáveis, né? Por pessoas que não me conheciam ainda, que não conheciam o meu trabalho, então muitas vezes eu tinha que me colocar de forma mais assertiva, de forma mais firme, de forma séria também. Outras dificuldades que eu passei foi no sentido de me reinventar, porque chegou um momento que eu já não sabia mais o que fazer de atividade, sabe? Era mais do mesmo. Então eu tive que sair da minha zona de conforto, apesar que não era conforto, mas enfim, a gente usa esse termo zona de conforto. Então eu tive que me reinventar, eu tive que dar nomes diferentes às minhas atividades, eu tive que mudar as estratégias das minhas atividades. Então eu passei a entender um pouco mais sobre a importância de ter uma metodologia, a importância de entender os perfis dos grupos, né, de já chegar no local, já entender como que tá a temperatura ali do ambiente e entender que talvez não vai dar, às vezes, para passar um filme e todo mundo ficar quieto assistindo, não vai dar. Que muitas das vezes a gente precisa fazer uma atividade externa porque eles estão precisando extravasar. Então isso também foi uma dificuldade, porque para mim era muito difícil conseguir me recriar, sabe, todo momento. E os educandos faziam isso comigo, né? Chegava um momento que as atividades não eram mais atraentes para eles. E aí é onde o grupo começava a dar trabalho, era onde a gente acabava se desgastando. Então isso foi realmente difícil para mim. Mas quando eu entendi esse ponto, foi onde eu também consegui me reinventar várias e várias e várias vezes ao longo desses anos. E por fim, quando eu completei 7 anos de trabalho nessa instituição, eu consegui uma outra oportunidade como coordenadora pedagógica do mesmo tipo de serviço, né, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, só que dessa vez eu iria então estar na liderança ali, né, na coordenação do grupo de educadores dessa instituição. E foi também um outro marco muito importante ao longo da minha carreira, assim, da minha trajetória profissional, porque eu aprendi muito sendo coordenadora. Eu aprendi muito mais a ser uma melhor educadora quando eu fui coordenadora, porque eu tinha o olhar de fora. E o olhar da coordenação, ele é um olhar mais preventivo. Então eu tinha que chegar nos meus educadores e falar, olha, não dá. Isso que você tá pensando não dá, não vai rolar. Eu tinha que me antecipar e muitas das vezes eu tinha que estar sempre à frente, né, em questão de planejamento, de organização. Como coordenadora pedagógica, eu aprendi muito a fazer atendimentos, a mediar conflitos. Foi um ano de coordenação pedagógica onde eu aprendi muito, sobre como fazer mediação de conflitos, sobre como fazer atendimento às famílias, né, aos responsáveis, e principalmente sobre como guiar uma equipe, como entender o perfil de cada educador, como que cada um colabora no serviço. E esse um ano como coordenadora pedagógica foi muito importante para eu me fortalecer também como educadora. Após um ano como coordenadora pedagógica, eu decidi que aquilo não estava sendo tão legal para mim. Eu gostava de dar atividades, eu gostava de estar ali junto com os educandos, eu não gostava de estar fora, né? Ali organizando, mapeando, avaliando e monitorando. Então eu retornei nesse ano de 2024 como educadora de inclusão sociodigital, então foi uma pegada completamente diferente. Trabalhei em um projeto lindo, que tinha ali um financiamento super legal, que tinha uma assessoria, né, relacionada à parte digital mesmo, de computadores, com uma trilha para a gente poder colocar em prática. E eu retorno, então, como educadora de inclusão sociodigital para um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Só que sendo específica para um projeto em específico. Então eu já não era mais aquela educadora no geral do serviço. Eu era a educadora específica para aquele momento de atividade, de oficina. Então eu era uma educadora específica para a sala de informática. Então eu preparava atividades só para isso. Eu guiava o grupo só dentro disso. Eu não tinha que fazer rodas de conversa, eventos temáticos, eu não tinha que ajudar na rotina do espaço. Então eu voltei nesse ano de 2024, né,
nesse perfil e que eu aprendi muita coisa também sobre estrutura de projetos, sobre essa parte de documentação, essa parte burocrática também foi muito importante e eu aprendi muita coisa. Até que então, agora no final do ano, eu prestei então, fiz uma prova, um edital de uma instituição aqui do terceiro setor, uma instituição super forte aqui, com um trabalho bem específico aqui na minha cidade. Foi um processo seletivo bem longo, mas eu passei, então agora eu estou como orientadora de medida socioeducativa. E o que eu quero trazer assim de resumo para esse vídeo é que trabalhar com pessoas, trabalhar na assistência social é um eterno aprendizado. Não é um trabalho que tem uma fórmula ali e você aplica todos os dias e vai dar certo. Na verdade, cada dia é um dia, cada dia você aprende alguma coisa diferente, você inova, você é desafiado, você também aprende com aqueles que estão ali. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, pelo menos a entender a minha trajetória profissional e a que através da minha trajetória profissional vocês possam também se guiarem aí, né, na trajetória profissional de vocês. Para você que deseja começar nessa área, como eu já falei nos outros vídeos, é uma área que vai sempre demandar profissional, mas também é um serviço que não é fácil. Estou aqui falando para vocês de tudo que eu passei, não detalhei muitas coisas que daria mais de 2 horas de vídeo, mas eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouco mais, a também entender quem é a Thaís que tá aqui no YouTube falando com vocês, né? Não é uma pessoa qualquer que decidiu gravar um vídeo do nada, que eu amo o que eu faço, que eu me dedico todos os dias para ser uma boa profissional, para oferecer um bom serviço às pessoas que estão no local onde eu trabalho. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, seja lá qual for. Um beijo a todos vocês, um abraço e até o próximo vídeo.